17. Laia. O inverno é severo na floresta do anoitecer. As densas sempre verdes me protegem do vento atroz, no entanto não me resguardam do semblante gelado de Elias. No primeiro dia, após ele ter me encontrado, tento caminhar ao seu lado e manter um diálogo. Ele parte tão rápido à frente que mal o vejo. Pelo resto do dia, caminho sozinha, sentindo a falta de Darren, Musa, Tess e até da Águia de Sangue. Em determinado momento, chamo Rehmat, pensando que finalmente posso perguntar sobre sua origem, mas ele não responde. Mais tarde aquela noite, quando saco uma refeição de tâmaras desidratadas e pão árabe, Elias desaparece, retornando 15 minutos mais tarde com um pãozinho quente recheado com frango picado, passas e amêndoas. Você roubou isso? Diante do menear de ombros, fico indignada. Isso é fruto do trabalho duro de alguém, Elias, apanhador de almas. Por favor. Ignora a resposta. Não vou comer, se você roubou. Você não comeria, não é? O olhar dele é fugaz e não consigo saber se está zombando de mim ou fazendo uma simples observação. Eu sempre deixo um marco de ouro, ele diz categoricamente. Padeiros são menos propensos a trancar suas portas assim. Estou prestes a responder quando noto a tensão em seus ombros e como ele cerra os punhos. Quando Elias e eu viajamos através da cordilheira serrana após escaparmos do poleiro do pirata, eu não queria conversar, pois havia tirado minha primeira vida um tribal que tentou nos matar. Elias foi tão cuidadoso comigo na época, conversou comigo, mas não apressou. Ele me deu tempo, talvez com sua mente tão profundamente emaranhada a maus, eu devo fazer o mesmo. No dia seguinte, ficou calada No dia seguinte, ficou calada e ele relaxa um pouco. À noite, quando paramos, rompe o silêncio. Eu vi sua mãe, sabia? Digo a ele. Encantadora como sempre. Ele cutuca o fogo com um graveto. Ela tentou me matar, sigo em frente. Mas então o mestre dela e meu ex-amante apareceu. O portador da noite. Você se lembra dele? Ele estava totalmente trajado de Kenan, cabelos ruivos, olhos castanhos, aquelas sardas. Olho furtivamente para Elias, mas exceto por uma ligeira tensão no queixo, irritantemente másculo, ele não reage. Você pensa em algum momento em Caris como sua mãe? Pergunto. Ou ela será sempre a comandante? Alguns dias não consigo acreditar que a cozinheira e minha mãe fossem a mesma pessoa. Sinto falta dela, do meu pai e de Liz também. Percebo que anseio por falar da minha família, compartilhar a minha tristeza com alguém. Eu sonho com eles, digo, sempre o mesmo pesadelo. Minha mãe cantando aquela canção e o barulho do pescoço deles quebrando. Ele não diz nada, apenas se levanta e desaparece noite adentro. O espaço que Elias deixa é enorme, a solidão corrosiva de mostrar o coração para alguém apenas para descobrir que essa pessoa jamais quis vê-lo. No dia seguinte ele está calado, e no seguinte também. Até que 3 dias se passam, então desce. Fala sobre tudo debaixo do sol, mesmo de Rehmat, e ainda assim ele não diz nada. Céus, jamais conheci um homem tão teimoso. Após 2 semanas, nós acampamos cedo e Elias desaparece. Normalmente, quando ele parte, caminha como o vento e não consigo segui-lo. Mas desta vez ele adentra a floresta furtivamente e o encontro em uma clareira, levantando uma pedra acima da cabeça, então a jogando com força no chão. Ele faz isso repetidas vezes. Calma, digo. O que essa pobre rocha fez para você? Ele não parece surpreso com a minha presença, embora estivesse absorto em seu estranho ritual. Isso ajuda quando... Elias gesticula com a cabeça e ergue a rocha de novo. Desta vez, quando a larga, eu me sento em cima dela. Você precisa de um bicho de estimação, Elias, digo. Se está procurando companhia em rochas, eu não preciso de um bicho de estimação. Ele se inclina, me pega pela cintura e me joga sobre o ombro. Dou um grito. Elias Vetúrios, me põe no chão! Ele me larga com cuidado no limite da clareira e volta para o seu rochedo. Você precisa de um bicho de estimação. Recupera o fôlego, que havia ficado um pouco curto, e o circulo. Um gato? Não. Solitário demais. Talvez um cavalo, embora do jeito que você caminha como vento, talvez ele não tenha muito uso. Uma aranha saltadora de âncana, quem sabe? Ou um furão? Furão? Ele parece quase ofendido. Um cão. Um cão seria legal. Um cãozinho, anuou.
Um cãozinho que não pare de latir para você ter de prestar atenção nele? Não, não. Um cão grande, ele diz, forte, leal. Um pastor de Tiborum, talvez. Ou um... Elias não termina o que ia dizer, pois percebe que está se envolvendo em uma conversa de verdade. Sorriu para ele, mas ele me faz pagar por minha vitória, caminhando como o vento e desaparecendo, resmungando algo sobre ver os fantasmas. Por quê? Murmuro para as árvores, uma hora mais tarde, incapaz de dormir. Por que eu fui me apaixonar primeiro por uma criatura de fogo obcecada em se vingar, e depois por um idiota nobre que, que abriu mão da sua liberdade e do seu futuro para que eu e Darren pudéssemos viver, que se acorrentou uma eternidade sozinho por causa de um juramento? O que eu devo fazer? Murmuro. Darren, o que você faria? Por que você pergunta à noite, garota? A noite não vai lhe responder. A voz de Rehmat é um sussurro, sua forma, uma sombra exígua delineada em ouro. Achei que tinha imaginado você. Ofereço a Rehmat um sorriso, pois por mais imperiosa que seja a criatura, sua presença diminui minha solidão. Por onde você andou? Não importa. Você queria falar com seu irmão, no entanto. Você não fala. Por quê? Ele está a centenas de quilômetros de distância. Você é uma Kendin Yadu. Ele é um Kedin Yadu. E ele é sangue do seu sangue. Se você quiser falar com ele, fale com ele. Equilibre sua mente. Busque. Como? Interrompa a pergunta e considere a questão. Rehemad estava certo sobre meu desaparecimento. Talvez ele esteja certo sobre isso também. Feche os olhos e imagine um lago profundo e imóvel. O vovô às vezes fazia isso com seus pacientes, crianças cuja barriga doía por razões que não conseguimos ver, ou homens e mulheres incapazes de dormir por dias a fio. Inspire, deixe o ar o nutrir. Respire, expulse seus medos. Mergulho na tranquilidade, então o chamo, imaginando minha voz se estendendo através dos quilômetros. Darren, você está aí? No primeiro lugar onde vasculho há apenas silêncio. Começo a me sentir uma idiota. Então, Laia? Sim, quase dou um pulo de tão empolgada. Sim, sou eu. Laia, o que é isso? Você está bem? Sim, estou bem, digo. Eu eu estou no lugar de espera? Elias está com você? Ele ainda está. Ele ainda está sendo um idiota? Ele não é um idiota. Imaginei que você. Imaginei que você fosse dizer isso. Eu queria ter certeza de que era você mesmo. Tem certeza de que está bem? Você parece. Rehmat surge tão subitamente que seu brilho me cega. Criaturas sobrenaturais. Aproximando-se a oeste. Elas devem ter ouvido você, Laia. Me perdoe, eu não tinha percebido. Você precisa se armar. A luz dourada some tão rapidamente quanto surgiu e sou deixada sozinha na densa escuridão. Eu me levanto trapegamente, a adaga em punho, a pulsação acelerada. Um grilo estrila por perto e o vento sussurra através dos galhos. A floresta está tranquila, em um instante, cai no mais completo silêncio. Formas esvoaçam por entre as árvores, rápidas demais para seguir. Serão jeans? Efforts? Corro, tentando tirar vantagem da noite. A escuridão pode parecer uma inimiga, disse a águia de sangue certa vez, insistindo que eu usasse uma venda enquanto ela me treinava em um combate corpo a corpo. Deixe que ela seja uma inimiga, em vez disso. Deixe que ela seja uma amiga, em vez disso. As sombras se aproximam. Céus, onde está Elias? É claro, quando seus fortes punhos e seu ar assassino poderiam ser realmente úteis, ele não está aqui. Algo frio raspa em mim, e a sensação que tenho é de que estou mergulhada na neve. Corro em torno do fogo e o chuto para reavivar as brasas. Elas flamejam por um instante, então desaparecem. Não antes de eu ver o que se esconde no escuro. Espectros. Fique calma. Elias e eu combatemos criaturas como essas no deserto, a leste de Serra. Para matá-las é preciso arrancar a cabeça delas. Uma pena que tem uma adaga em vez de uma cimitarra. A invisibilidade não vai enganá-los. Tudo o que posso fazer é correr. Chuto as brasas no rosto dos espectros e enquanto eles guincham, fujo por uma abertura nas árvores. Eu os sinto atrás de mim, por toda a minha volta, e os ataco com a adaga. Eles recuam, e tenho alguns centímetros a mais, alguns segundos a mais. Foi o portador da noite que os enviou? Laia, sua tola, você acha que ele simplesmente a deixaria fugir? Em meio à minha respiração ofegante
e ao estalar da vegetação rasteira sob minhas botas, ouço murmurar de um regato. A maioria das criaturas sobrenaturais odeia a água. Parto na direção do som, escorregando em pedras molhadas, e só paro quando a água está na altura dos meus joelhos. Saia daí, garotinha. Os espectros falam como um só, suas palavras agudas e esganiçadas, como se um vendaval vindo da cordilheira Neven tivesse ganhado voz. Saia daí e encontre o seu fim. Por que vocês não vêm aqui me pegar, Rosno? Um banho cairia bem para vocês, seus patifes maltrapilhos. A luz azul das estrelas deixa as sombras que emergem da mata absolutamente nítidas. Uma dúzia de espectros em um primeiro momento. Então 2 dúzias, então mais de 50, as roupas esfarrapadas tremulando em um vento inexistentes. Eles poderiam ter me atacado na mata, mas não o fizeram. O que significa que me querem viva, pense. Há uma razão para os espectros estarem aqui, o que não inclui me matar. Então os encare, Laia, e rogue aos céus que você não esteja errada. Sem aviso, saio correndo da água na direção deles. Espero que se movam. Em vez disso, eles me pegam e apertam. Que péssima ideia, Laia. Um frio impossível me trespassa e solta um grito. A sensação me consome por inteiro e tenho certeza de que será uma morte lenta, como ser emparedada e saber que você jamais escapará. Enquanto meu corpo é imobilizado, minha visão muda subitamente para um vasto mar, escuro e caudaloso. Então para o rio anoitecer. Eu o vejo de cima como um pássaro, sigo seu traço sinuoso através do lugar de espera. Mas há algo errado. O rio desaparece, apodrecendo nas margens. Não há fantasmas serpenteando as árvores. Em vez disso, gritos ecoam no ar e há rostos na água. Milhares deles, todos presos. O ar fica pesado e me viro para encarar um redemoinho de dentes e tendões, obscenamente violento, uma bocarra que não se satisfaz jamais. Mas ela não vai me engolir. Não. Embora as imagens ainda reverberem em minha mente, tenho consciência o suficiente para reagir com minha lâmina, esquivando-me das sombras à medida que elas tentam me apanhar. Percebo que elas querem meus gritos, elas querem minha dor. Vocês não a terão. Rujo para elas. Fique com a minha ira em vez disso, meu ódio. Laia. A voz de Elias me chama de algum lugar e os espectros chirleiam e se afastam. Ela não pertence a este lugar, apanhador de almas, eles dizem. Ela não está morta, tampouco vocês. As palavras de Elias me causam um arrepio, pois são pronunciadas na voz fria e impassível do apanhador de almas, de um máscara. Vão embora. Ele reúne sua mágica e sinto o ar se comprimir à minha volta. Os espectros se encolhem e saio, em disparada através deles. Vamos, Elias, grito quando o alcanço. Caminhe como o vento, agora! Os braços dele se fecham à minha volta, e partimos. Tremo com o frio que ainda congela meus ossos e pressiono o corpo contra o dele. Desesperada por seu calor, Elias se desloca tão rapidamente que fecho os olhos para não enjoar. Devorador, o redemoinho gira à minha volta e tento convencer a mim mesma de que estou segura. Segura, segura, segura. Cantarola a palavra no ritmo do batimento cardíaco. De Elias, um lembrete de que, apesar de seu juramento e de sua mágica, de seu desapego e de sua distância, ele ainda é humano. Quando ele reduz o passo, tenho o som memorizado. A fragrância do mar do anoitecer corta o ar e o rugir surdo das ondas. Gavotas guincham, e longe a leste o sol irrompe através de uma espessa camada de nuvens. Viajamos centenas de quilômetros. No fim das contas, ele conseguiu o que queria. Me tirar de seu território. Tão logo nos livramos das árvores, ele me solta. Eu caio e arranho a mão no tronco de uma árvore, na tentativa de me equilibrar. Os espectros ficaram bem para trás. Elias olha ao noroeste, onde uma torre de guarda marcial paira, no topo de uma colina de terra batida. Mas podem rastreá-la. Vá rápido para um povoado humano. Quando estiver completamente claro, você estará segura para retomar sua viagem. Eu vi algo, apanhador de almas, digo. Um oceano cheio de céus. Não sei. E rostos presos ao rio anoitecer. Eu vi aquele redemoinho. E ele queria devorar a mim, e a você, e tudo mais. Elias olha para mim, e os olhos claros que aprendi a amar escurecem. Uma emoção insondável bruxuleia por eles, um eco de quem ele era. Nós podemos viajar juntos. Toco o braço dele, e Elias tem um sobressalto com o choque que corre entre nós. Ele ainda é humano, ainda está aqui.
Podemos falar com os fakirs. As Kerranes. Você poderia pedir, diante de seu olhar frio como gelo, me interrompo, tentando apelar para a humanidade de Elias, mas daria na mesma me atirar contra uma parede de pedra. Ele não está nem aí para mim. Ele se importa com o lugar de espera. Ele se preocupa com os fantasmas. Quantos fantasmas você passou adiante, Elias? Quanta podridão você já viu? Ele inclina a cabeça e me analisa. Não é por minha causa, digo. Tem alguma coisa errada. E se, e se for algo que o portador da noite está fazendo? Não é por minha causa, digo. Tem alguma coisa errada. E se for algo que o portador da noite está fazendo? A sua missão é proteger e passar adiante os fantasmas. Os Fakers tribais também se dedicam aos mortos. Talvez eles saibam de onde vem essa podridão. Fique comigo, penso. Fique comigo para que eu possa te lembrar de quem você era. Um cavaleiro se, um cavaleiro se aproxima. Elias olha de relance sobre meu ombro. A claridade do céu é suficiente para eu ver a espuma nas ondas e estreito os olhos para vasculhar o horizonte a oeste. Tribais, digo. Mas eles disse que eu estava vindo. Eles devem ter batedores observando a floresta. Não são tribais. Há mais alguém. Elias dá um passo para trás. A voz na sua cabeça, Laia. Ele diz, e então lembro que lhe contei sobre Rehemat. Cuidado com ela. Essas criaturas nunca são bem o que parecem ser. Eu o encaro, surpresa. Eu não sabia que você estava me ouvindo. Cascos ribombam atrás de nós. A meio quilômetro a noroeste, um bando de homens e cavalos surgem no topo de uma colina. Ao longo, uma das formas bruxuleia estranhamente. Ela meneia a cabeça em minha direção. Dois olhos de sol penetram através da distância, prendendo-me como um inseto na parede. Elias, sussurro. Elias, é um Jin. Silêncio. Eu me viro para lhe pedir que nos tire dali, caminhando como o vento. No entanto, quando passo os olhos para a linha das árvores, sinto um aperto no peito. Elias não está mais ali. 18. O apanhador de almas. O trecho sem vida, no bosque dos jeans, suporta o fardo da minha frustração, o tronco rangendo enquanto bato com a corrente repetidamente contra ele. A garota vai ficar bem. Ela é rápida e inteligente. Ela tem mágica. Ela vai sobreviver. Ela não é garota. Ela não é a garota. É Laia. E se ela morrer, será sua maldita culpa. Cale-se. Resmungo. E golpeio a árvore de maneira particularmente selvagem. Um corvo próximo grasna e voa para o céu aberto de inverno. Você é um idiota. A voz sibila, me ridicularizando como tem feito durante a última semana, desde que deixei Laia no limite do lugar de espera. Minha exaustão é absoluta, produto do sono repleto de pesadelos e pensamentos consumidos por Laia. Ergo a corrente buscando o doce esquecimento que toma conta de mim quando meu corpo grita que não consegue seguir adiante. O esquecimento não se materializa. Como Caim prometeu, Laia permanece em minha mente. Cada história que ela contou. Seu corpo trêmulo quando escapamos dos espectros. Sua mão em meu braço enquanto ela tentava me persuadir a consultar os faquirs com ela. E suas perguntas. Quantos fantasmas você passou adiante, Elias? Desde que ela partiu, vasculhei um lugar de espera para espíritos e só encontrei meia dúzia em muitos dias. Tem alguma coisa errada. Ouço um gemido baixo e animalesco, e quando me viro, vejo um espírito exalando morte e contorcendo as mãos no limite do bosque dos jeans. Imediatamente me desloco em sua direção. A mágica de Mouth permite que eu mergulhe em sua memória e vejo uma frota de barcos ao largo de uma bela costa dourada, invasores usando o emblema de Caris Veturia, os domos prateados e as agulhas brancas finas de Sad desabando em chamas, o povo da cidade fugindo e morrendo. Falando sadez, o espírito pouco a pouco conta a sua história, e eu conduzo lentamente na direção do rio. Me concentrar nele acalma minha mente. Essa é minha missão, e não sucessivas noites de sono obsessivos. Não ajudar uma garota a atravessar a floresta. Não falar com um faquir. Meus filhos, diz o espírito. Onde eles estão? Foram poupados, respondo. Eles encontrarão um caminho até o povoado mais próximo. Não temo por eles. Eles viram aquilo. O espírito pertence a uma mulher tribal, e ela vira os olhos escuros em minha direção. A tempestade
Me conte sobre essa tempestade, digo. Libere seu medo. O fantasma estremece. Ele está preso demais ao seu medo. Deixo que minha mágica forme espirais esfumaçadas à sua volta e tento reduzir sua dor, mas é em vão. Ela era enorme e estava faminta. Ela queria me devorar. Quando você viu isso? Se esse espírito realmente vislumbrou a tempestade, ele será o primeiro fantasma a mencioná-la, depois de Karina. Sinto um arrepio na nuca. Onde? Quando o portador da noite veio até mim, ele ergueu sua foice. Nossa Kahani disse que se você olhasse nos olhos de um Jin, veria o seu futuro. Então tentei não olhar, mas não consegui evitar. E isso que vai acontecer comigo quando eu É isso que vai acontecer comigo quando eu cruzar para o outro lado? Eu vou ser devorada? Não, digo, não é. Respondo, mas não falo com convicção. Antes eu sabia em meus ossos que os fantasmas iriam para um lugar melhor. Agora não tenho tanta certeza. Agora não tenho tanta certeza. Alguma coisa levou os outros espíritos, diz o fantasma, mas eu escapei. Não sei para onde eles foram, nem por quê. Você não precisa mais se preocupar com isso. Não me forço a acreditar, pois se não o fizer, ela também não vai acreditar. O outro lado a espera, e com ele, a paz. Finalmente ela parte, e quando o próximo fantasma surge, também vem a invasão. Também vem da invasão de Sad. Eu não quero ir, ele grita. Por favor, ele está me esperando. Ele vai me devorar. Pelos próximos 3 dias, cada fantasma que passa adiante fala do redemoinho. Espero mais espíritos, pois está claro que Caris Vetúria não está fazendo prisioneiros. Mas, por outro lado, fantasmas tribais sempre foram raros no lugar de espera. Seus fakirs normalmente os passam adiante sem nenhuma intervenção do apanhador de almas. Os fantasmas que não adentram a mata se tornam cada vez mais difíceis de lidar. Dia após dia, ouço a mesma história. Seguro e extraio dolorosamente o mesmo terror. Um sentimento deprimente me assombra, de que estou fazendo algo terrivelmente injusto ao passar os espíritos adiante. Então, após passar adiante um garoto que é muito mais jovem do que as vítimas usuais do Portador da Noite, vou nadar no rio anoitecer para purgar minha mente das preocupações. E percebo que a podridão se espalhou. O cheiro é pior do que antes, como o rescaldo de uma batalha. Os troncos de dezenas de árvores se esfarelam com a decomposição. A terra parece crestada e esfumaçada, como se eu estivesse queimada, e peixes mortos espalham um mau cheiro ao longo das margens do rio. Provo sua água e a cuspo, quase no mesmo instante. O gosto lembra fortemente a morte. Lá estava certa. Algo está profundamente errado com o lugar de espera, e não posso mais ignorar. 19. A águia de sangue. Tentamos evitar que o massacre nas cozinhas vaze, mas é impossível. Em uma semana, a notícia corre por toda Delfínio. Se ela consegue chegar às cozinhas, pode chegar a qualquer pessoa. Pater Cassius anda de um lado para o outro na sala do trono. Uma chuva gelada martela o telhado, e embora estejamos no início da tarde, as nuvens de tempestade são tão densas que parece noite. Teremos neve de manhã, posso sentir o cheiro. Uma dúzia de homens anuia ou resmunga, concordando com Cassius, quase metade do nosso conselho consultivo. Muse e Darren, que estão aqui representando os eruditos, trocam um olhar. Ela ainda não chegou, imperador. Livia-se em direito no assento adornado que serve como trono, nem mesmo perto. Por que está distraída com sua campanha nas terras tribais? Diz Cassius. Nós precisamos considerar um tratado. Pedir clemência. Não haverá clemência por parte da comandante, digo. Eu treinei ao lado dela durante 14 anos. Ela não sabe o que significa piedade. Se cedermos, vamos morrer. Você não lembra o que ela fez em Antium? Calado até agora, Darren encara Cassius. Milhares do seu povo foram mortos. Milhares do meu povo também. Silêncio, erudito. Só porque aquele tolo do espírito humano treinou você? Não invoque o nome dele. A firmeza na voz de Darren me faz lembrar de sua mãe. Espírito humano era 10 vezes mais homem que você. Quanto ao silêncio, já chega de ficarmos calados. Sem a nossa ajuda, você não tem a menor chance de retomar o império de Caris. Vocês precisam dos eruditos, Pater. Lembre-se disso. Cyrus
Laurentius, um diplomata como meu pai, interfere. Carys traiu Antion se unindo aos Carcãos. Era o verdadeiro inimigo, Cassius. Céus, não fazemos ideia do que o nosso povo está sofrendo. E o que fizemos para ajudá-los? Pater Cassius olha fixamente para mim. Sua censura ecoa em minha mente enquanto a discussão esquenta. Perambulo pela sala, ignorando os Paters. E o que fizemos para ajudá-los? Zacarias tende a assumir o trono, mas ele ainda é uma criança sem poder e não há nada que um marcial respeite mais do que o poder. Carys empunha o dela com uma lâmina, razão pela qual ela insistiu em ser aclamada Imperator Invictus em vez de meramente Imperatriz, razão pela qual ela está obcecada em conquistar e pilhar as terras tribais. Nós precisamos de uma vitória que traga repercussão. Nós precisamos de uma vitória que traga repercussões. Uma vitória que envie uma mensagem poderosa não só para os pátrios do Império, como para o nosso povo. Roga de sangue. Harper sussurra atrás de mim. Em que está pensando? Eu lhe respondo alto o suficiente para a sala ouvir. Pater Cassius está certo sobre uma coisa. Nossos cidadãos em Antion já esperaram tempo suficiente por sua libertação. Infernos! Como vamos enfrentar o exército Carcal quando mal temos homens o suficiente para defender Delphinium? Pergunta Pater Cassius. Achei que você tinha estudado estratégias de guerra, Águia. Nós não vamos usar nosso exército. Vamos recrutar o que está na cidade. Há 50.000 Carcals em Antium. Enquanto falo, a forma de uma missão vai ganhando força. Para reprimir uma população bem superior ao quádruplo desse contingente. Muitas mulheres e crianças ainda estão vivas. Eu conheço o nosso povo, Paters. Se pudermos lembrá-los de que não estão sozinhos, eles se insurgirão. E se retomarmos a cidade, podemos mostrar aos aliados de Carys a nossa força e trazê-los para o nosso lado. Pater Mathias, que até esse momento havia observado as discussões ao lado do fogo, olha para mim de solsaio. Como mulheres vão lutar contra aqueles monstros? Como você vai armá-las? Você esqueceu que a águia de sangue é uma mulher? Você esqueceu que a águia de sangue é uma mulher, Mathias? Livia examinou o jovem Pater com aspereza o suficiente para deixá-lo sem jeito. Não nos oprima com velhos preconceitos. Você é melhor do que isso. Nós temos reservas de armas escondidas na cidade. Olho de relance para Dex, que anui. Nossos espiões nos disseram que os homens de Grimmer não descobriram todas elas. E Darren aqui sabe fazer aço sérrico. Uma briga junto à porta faz com que todos nos viremos ao mesmo tempo. Um guarda voa para dentro da sala e ouvimos ressoar do choque de cimitarras. Agarro Lívia e empurro para baixo junto ao trono enquanto os Paters cerram fileiras à nossa frente. Não ouse me dizer que preciso provar a minha identidade, garoto, retumbou uma voz. Eu já usava um colar de ossos de carcaus antes que o cachorro do seu pai pusesse os olhos na sua mãe. Uma figura alta, de ombros largos, adentra a sala do trono, marchando, e solta minha arma. A armadura brilha. Não há um fio de cabelo fora do lugar, e ele parece saído de uma inspeção militar em vez do que provavelmente foi uma dura caminhada de vários meses. Saudações, águia. Queen Veturius avança em minha direção, anuindo imperiosamente para os outros Paters. Que conversa é essa sobre roubar aliados da minha filha? Os Paters são céticos em relação ao meu plano, mas no fim, não lhes deixo outra opção. Não retornaremos à capital em um único dia, no entanto, essa missão é o primeiro passo. Ela vai dizer para o nosso povo que nós não esquecemos e que eles têm de estar prontos para lutar. Enquanto deixo a sala de audiências, Harper me segue, correndo para acompanhar meus passos através dos corredores movimentados em direção aos meus aposentos. Traga-me os relatórios dos espiões de Antium, digo, e avise o nosso povo na cidade. Parto em 3 dias. Nós iremos através da Cordilheira Nevenes? Pergunta Harper. Ou das Colinas Argent? Da Cordilheira, uma pequena força, muito pequena. Arranje-me 2 homens, os melhores, e chame Musa. Já estou aqui, águia. O erudito nos seguiu, sala afora. Eu precisava falar com você, um momento. Seu belo rosto está tenso, e eu estranho, pois ele normalmente parece estar rindo de todo mundo. Mandei um bando de diabretes para Merrin para ficar de olho nas coisas. Ele disse. Eles não voltaram. Nenhum deles. Bem, é uma longa jornada. Harper começa, mas Musa balança a cabeça.
Eles podem fazer essa jornada em um dia, 2 dias, se distraírem. Eu os enviei assim que chegamos no Império, semanas atrás. Agora. Você tem espiões no reino, Águia? Alguns, digo, mas eles têm andado calados. Dex vai conferir isso para mim. Conseguiremos algumas respostas para você. Enquanto isso, eu poderia usá-lo em Antium. Ele olha de mim para Harper com as sobrancelhas erguidas. Você não teria outra pessoa para fazer isso? Harper vai permanecer aqui para proteger a Imperatriz Regente, ignorando a tensão em sua postura e a evidente descrença demonstrada em seu corpo. Os eruditos devem ser representados na missão. Laia disse que você leva jeito com uma lâmina, e seus amiguinhos podem vir a nos ajudar. Musanui. E assim que ele está fora do alcance da nossa voz, Harper se vira para mim. Meu lugar é com a águia de sangue. A situação está muito precária por aqui, Harper. Cruzo rapidamente um pátio e entro em um corredor de pedras mal iluminado que leva aos meus aposentos. Finalmente, preciso me afastar dele. Ele está próximo demais. Bravo demais. Eu gosto do Harper desprovido de emoções, do Harper frio, o Harper impetuoso, aquele que olha para mim como se fosse preciosa para ele. É esse que tenho de. Eu gosto do Harper desprovido de emoções, do Harper frio. O Harper impetuoso, aquele que olha para mim como se fosse preciosa para ele. É esse que tenho de evitar. Eu preciso de alguém em quem confio, guardando as duas pessoas mais importantes do Império. Você confia em Dex, confia em Quinn e confia em Ferris. Dex também vai ficar. A Imperatriz Regente precisa do seu guarda particular, mas Ferris virá comigo. Preciso da força dele. E Quinn vai insistir em nos acompanhar. Harper se aproxima tanto que sou forçado a parar. Olho de um lado para o outro do corredor, mas não há ninguém. Mesmo se tivesse, duvido que ele se preocupasse. Ele está furioso, o queixo cerrado, lutando para manter o controle. Pela milésima vez, gostaria que tivesse minha máscara de volta. Tê-la comigo facilitaria demais encará-lo. Por que você não quer que eu vá, águia de sangue? A voz dele é baixa e sombria, de um jeito que jamais ouvi. Quando meu olhar cruza com seus olhos verdes, eles brilham de frustração. Mas há algo mais profundo que me chama a atenção. Dou um passo atrás, e ele balança a cabeça. Você é a águia de sangue, ele disse, e eu jurei protegê-la. Vou designá-la para outro lugar, digo. Mas minhas palavras nem de longe carregam alguma convicção. Nós dois sabemos que não confio em ninguém como Nós dois sabemos que não confio em ninguém como ele. Eu não preciso disso. Eu sei que você precisa. Eu sei do que você precisa, águia. Ele corre uma mão pelo meu braço, tão cuidadoso apesar da raiva. Eu quero que você me peça. Eu preciso que você desapareça, que nunca vá embora. Eu preciso jamais ter conhecido ou sentido você. Você. Eu preciso de você. Eu preciso que você fique aqui, digo, e mantenha minha irmã e o imperador vivos. Dou um passo atrás e deslizo para dentro do quarto, então fecho a porta na cara dele. Por um longo momento fico congelada, encarando-a. Ele está ali, do outro lado. Talvez o coração dele bata forte como o meu. Talvez as mãos dele tremam como as minhas. Ou talvez o tenha finalmente afastado de vez. Sei qual opção eu preferiria. E me odeio por isso. 10 dias mais tarde, entro em Antioch e encontro uma cidade arruinada. Sei disso pelo que vejo. As lamparinas de rua quebradas e a fuligem das piras funerárias pairando sobre tudo. Sei disso pelo som, um silêncio causado pelo terror, pontuado por gritos ocasionais. Sei, sei disso, sei disso, fedor de podridão, lixo e carne queimada. Mas ainda assim, é a minha cidade. Os carcãos conseguem poluir as ruas, mas não conseguem derrubar as enormes paredes de granito. Eles podem devastar, matar e torturar, mas não conseguem esmagar o meu povo. Gwen, Moza, Ferris e eu nos agachamos nas ruínas de um velho mercado, onde sedas, potes e sacolas estão espalhados por todos os lugares, como se um tornado tivesse passado por ali. A lua brilha acima de nós e a observo com desconfiança. Em circunstâncias normais, eu jamais conduziria uma missão de assassinato em uma noite tão clara. Mas isso não pode esperar. Grimmer é um dos aliados mais fortes de Caris. Ele é o monstro por trás do desespero nesta cidade. Ele precisa morrer. Atrás de nós estão os máscaras que Harper escolheu para nos acompanhar. Ilian Nequitius é 10 anos mais velho que eu e primo do meu velho amigo Tristas, que sua alma repouse nos céus.
Septimus Atrius é da Janus de Dex e tem aproximadamente a idade de Musa. Nenhum deles demonstra nenhuma emoção com o que vem. Ambos sobreviveram ao cerco Carcão. Eles sabem do custo se fracassarmos hoje à noite. Não preciso lhes dar ordens. Além do plano reserva de Quen, repassamos toda a nossa estratégia umas centenas de vezes na semana que levamos para chegar aqui. No coração da cidade, um sino toca 2 vezes. Quen, Ilian e Musa se levantam. O velho se vira para mim. Quinto sono, ele diz, e então os três desaparecem. Ferris, Septimus e eu ficamos esperando, e esperando. E se eles não conseguirem se livrar dos guardas? E se formos traídos? Temos poucas fontes na cidade, confiar nelas é arriscado. Elas podem ser torturadas para revelar nosso plano. Ou Quen, Ilian e Musa podem ser dominados. Em minha mente, cada cenário é pior que o anterior e me vejo apertando o punho da cimitarra até ficar com os nós nos dedos brancos. Estamos falando de Quen Veturius, Hagia. Sussurra Quen. Sussurra Ferris. O velho vai sobreviver a todos nós. Tê-lo ao nosso lado é quase como ter Elias de volta. Uma coruja de celeiro pia na rua, além do mercado. No sinal, Ferris e Septimus me seguem através do bairro Mercador de Antium, até o distrito de prostituição. Aqui, as ruas oferecem alguns dos únicos sinais de vida na cidade. Apesar de todo o seu ódio aos pagãos, os porcos carcãos ainda desejam suas prostitutas. Grimmer não é diferente. Nossa espiã, Madame Hera, que tinha um dos melhores bordéis de Antium, nos disse isso em suas missivas codificadas. Nos meses em que Grimmer esteve na cidade, ele matou 6 de suas garotas. Ele as mata lentamente na Praça Tiles. Escolhe as noites de lua cheia para que todos possam ver. Uma pessoa de cada lar deve comparecer, ou a família toda paga o preço. Cerro os dentes com o barulho vindo dos bordéis e me desloco rapidamente. O vento frio da noite abafa nossos passos. Logo estamos parados do outro lado da rua do bordel de Madame Hira. Não sobrou nada dos guardas carcãos, exceto algumas manchas de sangue das pedras do calçamento. O bordel está parcamente iluminado. Uma janela no andar de cima está aberta. Dentro, alguém chora. Por trás do som, ouve-se um canto sinistro que só pode vir dos carcãos. Ferris, Septimus e eu atravessamos a rua correndo e vamos até a lateral do prédio, na direção de uma janela que deveria estar destancada. Enfio a lâmina por baixo do parapeito e a viro. A janela não cede. O entoar acima se intensifica. Um rumor baixo que arrepia os pelos dos meus braços. Ictar mort fid inicant fi. Ictar mort fid inicant fi. Dex jamais encontrou a tradução, embora tenha compartilhado seu conhecimento dos ritos de sangue carcãos. Quebra a janela. Sussurra Ferris. Não temos escolha, Águia. Anuo e espero longos minutos pelo terceiro sino. Quando ele ressoa, enrola a mão na capa e atravessa a janela com um soco. O ruído do vidro despedaçando é o mais alto que já ouvi na vida, mesmo com os sinos. Espero um grito de aviso, mas ele não vem. O único som é daquele canto infernal. Quando estou certa de que ninguém nos ouviu, passo pela janela com a ajuda de um calço. E adentro um quarto sujo com manchas na parede e uma cama destroçada. Vamos, Sibilo, vamos lá. Sibilo para Ferris e Septimus, mas a janela é pequena demais para eles entrarem. Porta dos fundos, sussurro. Vou destrancá-la. Hagia, murmura Ferris, o plano não é esse. No entanto, já atravessei o quarto e estou no corredor, avançando furtivamente no escuro. Destranco a porta pela qual Ferris e Septimus vão passar e sigo por uma escada tomada pelo lixo. Águia. Dou um salto com um sussurro e corro os olhos pela escuridão para ver uma figura agachada na lateral do vão da escada. Hira. Ela carrega, hesitante, uma tigela cheia de líquido em cada mão. Sangue para os rituais carcãos. Estou ao lado dela no mesmo instante. Está tudo bem, Hira. Olha atrás de mim, meus nervos gritando um aviso. Ela é a madame da casa, a mulher que pode ocultar o prazer para eles. Os carcãos não a matariam, a não ser que quisessem que ela ou o corpo dela fosse uma mensagem. Ele sabe, Águia, sussurra Hira. Grimmer. Ele sabe que você veio para matá-lo. Ele quer você. O seu sangue. Os seus ossos. Ele está esperando.
Se ela diz algo mais, eu não ouço. À direita, por detrás de uma porta fechada, o assoalho range. Então a porta se escancara e um exército de carcão se derrama na minha direção. 20. Laia. O Jin está encapuzado e coberto por um manto, mas posso dizer que não é o portador da noite. O ar em torno da criatura não está gelado ou distorcido. Os humanos que cavalgam com ele não se afastam, encolhidos. Minha mente dispara. Nada bloqueia sua lâmina de visão e o... Nada bloqueia sua linha de visão. E o sol nasce no mar às minhas costas. Um grito de alarme confirma que eles me viram. Céus, vá saber como me encontraram. A voz de Remat ressoa ao meu lado, embora a criatura não se manifeste. Por que você está parada aí, como uma corça enfeitiçada pela lua, garota? Ele demanda. Se eles a pegarem, vou matá-la. Eu estou ao alcance dos arcos deles. Se quisessem me matar, já teriam atirado em mim. Avalio a proximidade dos soldados, embora minha coragem fraqueje quando vejo o brilho prateado de uma máscara. Lembro a mim mesma que posso usar minha invisibilidade se for preciso. E se eu deixasse que eles me pegassem? Há um Jin com eles. Eu poderia enganá-lo para ele me dar informações sobre o portador da noite. Você não tem como enganar um Jin. Ouço um longo fungar, e eu sinto o cheiro de bruxaria no ar. Preciso saber sobre o portador da noite, digo. Existe uma maneira melhor do que informações vindas do seu próprio povo? Não posso ajudá-la se você estiver com os Jins. Derremato me avisa. Não posso ser descoberto. Derremato não havia mencionado isso antes. O que acontece se eles o descobrirem? Nesse momento, os soldados encimam a elevação de uma colina próxima e avançam a galope em minha direção, com o rosto sombreado pelo capuz e coberto pelo manto. A Jean a lidera. Se eu simplesmente ficar aqui, ela vai perceber que há algo errado. Então resolvo correr. O portador da noite provavelmente contou para os jeans que não consigo usar minha invisibilidade em meio a gente deles. Se ela tentar me matar ou se eu não conseguir obter informações dela, eu posso simplesmente desaparecer. As terras tribais não estão distantes, e há dezenas de ravinas e desfiladeiros que prestam muito bem com esconderijos. Chamo minha mágica e a deixo falhar, como se ela estivesse além do meu alcance. A Jean avança avidamente. Meu artifício funcionou. Quando os soldados fecham o cerco, eu me viro para o oeste, na direção dos contrafortes relvados, que lentamente se raplanam até o deserto tribal. Espalhem-se! A voz da Jean é cristalina como a primeira brisa do inverno e os soldados imediatamente lhe obedecem. Não a deixem passar! Eu me agacho no chão, faço o meu melhor para parecer aterrorizado e tento escapar. Um choque de calor queima minhas costas e uma mão ardente se fecha em meu braço, mais apertado que uma algema de tortura marcial. A Jean me vira para encará-la. Apesar do vento, seu capuz segue baixo, e tudo que consigo distinguir são as chamas que queimam em seus olhos. Lá de serra, ela diz. O Meheria terá prazer em vê-la, sua verme. Radinha nui para o máscara que tira correntes de uma mula de carga. Elas são feitas de algum material negro reluzente que não reconheço. Quando máscaras fecham em mim, uma comichão desagradável corre pelos meus braços. Eu sinto o cheiro de bruxaria no ar. Tenho um pressentimento e tento conjurar minha invisibilidade. No entanto, apesar das garantias de Derremato de que sua presença fortaleceu meu poder, a magia não responde. Precaução extra. Radin chocalha minhas correntes. Com humanos, todo cuidado é pouco. Ela curva os lábios com uma última palavra e dá as costas. Meu plano de obter informações dela parece súbito e idiotamente infantil. Não faço nem ideia do que ela é capaz de fazer. O Portador da Noite é o primeiro Jin, e desse modo possui um conjunto de poderes. Cavalgar o vento, prever o futuro, ler mentes, manipular o ar, a água, o fogo e o tempo. Esta Jin pode possuir todas essas habilidades ou um tipo de mágica do qual nunca ouvi falar. Qualquer que seja seu poder, agora estou vulnerável a ele. Dermat disse que os Jins não poderiam mais usar seus poderes para me desestabilizar, mas ele não falou nada sobre correntes que reprimem a mágica. Você estava certo, sussurrou para Dermat. Infernos. Eu estava errada. Por favor, me ajude a sair daqui. Mas Dermat não reaparece. Para onde vocês estão me levando? A Jean segue em silêncio. A minha vontade é atacá-la, mas tudo o que posso fazer é mirá-la ferozmente. Eu me viro para o máscara.
Para onde estamos indo? Nós estamos... Silêncio, Marcial! Diz a Jean, e sua animosidade em relação a ele não é menor do que em relação a mim. Para minha surpresa, o Máscara para de falar, embora seu olhar seja em si um monólogo. Você sabe. Ela olha para mim, e ainda que uma resposta tenha pairado em meus lábios, não consigo dizê-la. Oh, céus! O poder da Jean, pelo visto, é a coação, e não tenho defesa contra isso. O pânico passa por minha mente, pois se ela roubou minha mágica e me desnudou para a dela, estou perdida. Não consigo tirar informações alguma da Jean. Só posso lhe servir até ela ficar satisfeita. O medo só é seu inimigo se você deixar. Pense, Laia. O poder da Jean deve ter limites. Por exemplo, será que ela consegue controlar os animais que montamos? Ou apenas os humanos? Eu a observo com o canto dos olhos enquanto viramos para sudeste na direção das terras tribais. A égua castanha que ela monta cavalga como se fizesse parte dela, calma e fluida. Quando os tambores ribombam uma mensagem de uma guarnição próxima, seu animal é o único que não demonstra nenhuma reação. Cutuco os flancos do meu cavalo com os calcanhares para ver se ele reage. Ele se sobressalta, mas continua em um passo firme. Radin olha de relance para trás. Pare, garota, ela diz. A criatura não vai obedecer. O Máscara cavalga ao meu lado, com o rosto impassível. Ele é um homem magro e de pele escura que parece um pouco mais velho que a comandante. O corte refinado da camisa e o revestimento elaborado da armadura indicam que ele é um marcial hierarquicamente importante. Mas ele segura as rédeas como se elas fossem seu único poder no mundo. Abro a boca para lhe perguntar se ele já conseguira se libertar alguma vez. Mas quando faço, não sai nenhum som. Ela silenciou minha voz também. Um movimento chama a atenção do homem e seu olhar cruza com o meu. Por baixo da máscara prateada, seus olhos azuis faíscam um tipo de fúria desesperada. Ele odeia o que está sendo feito com ele, tanto quanto eu. O que significa que, embora seja um marcial, é um máscara até a raiz dos cabelos. Poderia ser um aliado. O que significa que, embora seja um marcial e um máscara até a raiz dos cabelos, poderia ser um aliado. Anuo para minhas mãos e muito lentamente faço minha pergunta sem emitir som. Você conseguiu se libertar alguma vez? Por quase um minuto ele permanece imóvel, então anue uma única vez. Nesse instante, a Jean se vira e mira o Máscara como se sentisse sua revolta interior. Ela estreita os olhos e ele balança a cabeça como um fantoche, os lábios absolutamente cerrados. Cavalgamos incessantemente durante horas, o único som do clip-clop dos cascos dos cavalos e minha respiração ofegante. Os animais vencem os quilômetros mais rapidamente do que seria natural, sem dúvida ajudados pela habilidade inata da Jean com o vento. De tempos em tempos, tambores marciais distantes batem uma mensagem. Tento compreender o significado das batidas, mas apesar das tentativas da águia de sangue de me ensiná-las, só consigo captar algumas palavras. Sad, inimigo, sou. O cuidado da Jean conosco é o mesmo que ela teria com um bando de animais. Quando paramos, ela ordena que eu me alivie atrás de um rochedo, como se eu fosse um cão que ela tivesse levado para passear, mas meu corpo obedece às suas ordens e ardo de vergonha e ódio. Na primeira noite acampamos em um pequeno oásis. Ela ajusta minhas correntes e me prende a uma tamareira. Nem pense em escapar, garota. Então se vira para o Máscara. Nouve-os, não é? Mantenha seus homens longe dela. Você será o responsável por alimentá-la e cuidar de qualquer ferimento que ela tenha. Passe um guento nos pulsos dela. Vocês não podem se falar. Você não vai soltá-la ou ajudá-la a fugir. E com o anuir de Novios, a Jean desaparece deserta dentro. O Máscara obedece às suas ordens, e quando tento capturar sua atenção mais uma vez, ele olha furtivamente para o escuro antes de se concentrar em minhas mãos. Para onde? Pergunto. Novios balança a cabeça. Ou ele não pode responder, ou não quer. Tento de novo. Fraquezas? O Máscara olha de relance sobre meu ombro e rapidamente responde sem emitir som. Orgulho, ira, mais fraco ao meio-dia. Isso está de acordo com o que Elias disse sobre os jeans serem mais fortes à noite. Analiso minhas correntes. A Jean leva a chave pendurada no pescoço. Exceto por seu estranho brilho, o cadeado se parece com qualquer outro. Chaves mestras? Pergunto. Elias me ensinou a abrir cadeados quando ele, Darren e eu atacávamos carruagens fantasmas marciais para libertar eruditos. Faz meses que não pratico, mas Elias insistiu que era como aprender a nadar. Uma vez que você sabe, jamais esquece. Ele também disse que os máscaras sempre carregam um conjunto de chaves mestras, mas Novios
Apenas desvio o olhar. À meia-noite, quando os soldados estão dormindo e Novius assumiu a vigília, a Jean se materializa saída do deserto e se senta a meu lado. A luz do luar tinge de azul as chamas dos seus olhos, que contêm um vazio que me faz recuar e encolher. Conte-me sobre você, garota. Ela se ajeita logo além do meu alcance. Eu permito que você fale. Em um primeiro momento, tento manter a boca fechada, mas ela pressiona meus lábios e a compulsão de falar é irresistível. Pequenas verdades, Laia. Digo para mim mesmo, não revele nada. Meu nome é Laia de Serra, digo. Tenho 19 anos. Um irmão. A Jean desconsidera minhas palavras com um aceno. Conte-me Conte-me sobre sua mágica. Eu posso ficar invisível. Quando você encontrou essa mágica? De onde ela veio? 1 ano e meio atrás, digo. Quando os marciais arrombaram a minha casa, eu estava tentando fugir. Eu não sabia que a possuía. Faço uma pausa, pois não posso dizer que a mágica veio de Derramata. A criatura parecia inflexível a não querer que sua existência fosse revelada. E eu acho que a recebi de um Efret que encontrei quando estava fugindo de Serra. O queixo da Jean se tensiona. Efrets, ela diz. Traidores e ladrões. Nenhum Efret deveria ter concedido poder algum a você. Relaxa um pouco, mas é precipitado demais. E a escuridão que você tem aí dentro? Ela se inclina para frente. Quando foi a primeira vez que você sentiu isso? Umedeça os lábios. Ele remata? Penso, mas a criatura não pode se arriscar a aparecer. Ela deixou isso bem claro. Meu silêncio irrita Jean. Fale! A primeira vez foi perto da prisão Calf, digo. Depois que dei meu bracelete ao portador da noite. Nosso bracelete. Ela corrige. Com uma ira cuidadosamente contida, enrijecendo os ombros. A estrela jamais foi sua, humana. No limite da clareira, Novio se vira e nos olha por um longo momento. Suas mãos baixam para a cimitarra e a Jean volta sua atenção para ele. Quase imediatamente ele gira para o outro lado com a coluna estranhamente endireitada. Orgulho, ele me diz, quando perguntei sobre as fraquezas da Jean. Ira. Tento memorizar os movimentos dela, o jogo de emoções que há em seu corpo. Se o portador da noite mandou que ela viesse ao meu encalço, ela deve ser próxima dele, mas há algo que ela mal consegue conter, um ódio para conosco que ela não se importa em esconder. A escuridão interna já se comunicou com você? Por... Por que ela falaria comigo? Quando ela não responde, sigo em frente. O que ela significa? Foram os Efforts que colocaram em mim? Sou eu quem faz as perguntas, garota. Ela diz. Você consegue invocar essa escuridão? Nesse momento, fico agradecida pelo fato de Renata não ter ouvido meus apelos, porque posso responder com sinceridade. Não, digo. Eu poderia invocar minha mágica se você tirasse as correntes de mim. A Jean sorri como uma hiena diante da presa, antes de lhe rasgar a garganta. Como isso a ajudaria? Ela questiona. Mesmo sem as correntes, a sua mágica é fraca. Eu sentiria sua presença e caçaria você tão facilmente como um máscara caça uma criança erudita ferida. A imagem é cruel e eu a encaro ferozmente. Ela bufa com desdém. O seu conhecimento não encheria o dedal de um diabrete. Mas não importa. Em 2 noites, estaremos em Aish. O Mehéria vai abri-la. Arrancar a verdade da sua mente fraca. E vai doer, garota. Por favor, deixe um pouco de desespero entrar na voz. Tive uma ideia. Não me leve até ele. Me deixe ir embora. Não vou atacá-la, eu juro. Não vou machucar ou matar você. Nem usar o aço ou chuva de verão contra você. Machucar? Ela ri. Com a mesma fúria indiferente. Matar? Pode uma minhoca machucar um lobo? Ou uma formiga matar uma águia? Nós não tememos chuva de verão, e não existe lâmina forjada por um ser humano ou Efret, diabrete, ghoul, espectro, nem qualquer objeto deste mundo que possa nos matar, sua ratinha. Nós somos criaturas antigas agora. Não somos mais sensíveis e vulneráveis como éramos antes. Não importa o quanto você queira a nossa morte, isso é impossível. Ela se recosta, tentando se recompor, mas seu corpo treme enquanto ela aperta os lábios. Pondera a respeito do que ela disse. Não é verdade. Não é verdade porque... Você vai esquecer as palavras que acabei de falar. Você vai esquecer as palavras que acabei de falar. Minha mente se anuvia e agora estou encarando a Jean, desnorteada. Acho que ela disse algo. Algo importante, mas as palavras me escapam como areia entre os dedos. Lembre-se, Laia. Uma parte dentro de mim grita. Você precisa se lembrar.
A sua vida depende disso. Milhares de vidas dependem disso. Você. Você leva mal a têmpora. Você disse algo? Agora durma, garota. Sussurradinho. Sonhe com a morte. Enquanto ela se levanta, a escuridão me encobre. Minha mãe passa por meus pesadelos. Meu pai, Liz, vovó. Easy. Lembre-se, eles dizem. Você precisa se lembrar. Mas não consigo. 21. O apanhador de almas. Deixar o lugar de espera costumava enfurecer Mal, mas assim que ele se juntou a mim, me deu mais liberdade. O que agora é útil, pois a tribo Nazur negocia em Aish, bem ao sul da fronteira do lugar de espera. A Fáquira deles, Albaret, é alguém em quem confio completamente. Ela pode saber algo sobre a podridão que afeta a floresta. Enquanto caminho como vento, um vendaval uivante varre os longos trechos de terra ressequida, acrescido por redemoinhos de poeira e a ocasional tempestade de areia. Da última vez que lidei com um tempo tão esquisito, o portador da noite estava por trás do fenômeno. Não tenho dúvida de que ele e sua gangue estão por trás deste também. Apenas um dia após minha partida, presumi abrigar. Faz anos desde a última vez que viajei com uma caravana, então sou obrigado a repassar minhas lembranças com água de sangue. Nós tínhamos vários esconderijos por aqui enquanto éramos 5. Uma memória se destaca. Ela me desafiou a roubar uma enorme panela de pudim de arroz que borbulhava no meio de um acampamento tribal. Foi uma aposta estúpida, mas estávamos com fome e ele cheirava bem. Escapamos dos tribais que vieram atrás de nós por pura sorte. Encontramos ao acaso uma caverna próxima e nos escondemos por 3 dias. Enquanto sigo para essa mesma caverna agora, penso que jamais provei algo tão bom quanto aquele pudim de arroz. Ele parece mais doce porque você quase morreu para roubá-lo, disse Eleni, com um largo sorriso enquanto nos empurrávamos. Faz você apreciar cada mordida. A caverna ficava perto de um paredão enorme a várias horas ao norte de Aish, e me sinto aliviado em descobrir que ela não só ainda está ali como o regato próximo ao corre caudaloso. Não gosto de ficar preso nem de nada que impeça que eu cumpra meu dever, mas pelo menos não vou sofrer de sede. Começo a fazer uma fogueira do lado de fora da caverna e avalio meu reflexo no regato. Meu cabelo e roupas têm todos o tom bege das rajadas de areia. Você bem que poderia ser um de nós, Banu Almoth, diz uma voz grave, embora jamais seríamos tolos o suficiente para andar em ventos como esses. Uma figura diáfana adentra a luz do fogo. Em um primeiro momento estou confuso, pois apesar de sua forma, ela não pode ser humana. Rowan Goldgale, diz a figura. Já nos encontramos antes. Conheço o nome. Sim, digo. Você tentou assassinar a mim e a meu amigo durante as eliminatórias. Agora você e seus colegas Efrets da Areia estão queimando carruagens tribais e saqueando vilarejos. São todas atitudes que fomos forçados a tomar. Rowan se aproxima e eu olho atrás dele, perguntando-me se ele trouxe consigo seus amigos saqueadores. Mas ele balança a cabeça. Eu vim sozinho. Banu Almouth, humilde e sincero, na esperança de que você possa ouvir o meu apelo. Convido Rowan a se sentar e ele cruza as pernas no chão da caverna, seu contorno ficando suficientemente sólido de maneira que possa distinguir seu nariz em forma de bico e os lábios finos. O portador da noite está se movimentando contra o mundo humano, Rowan diz enquanto gesticula. Areia em meu rosto, cabelo e roupas formam uma... Areia em meu rosto, cabelo e roupas formam uma nuvem caindo em uma pilha ordenada, deixando-me marginalmente mais humano. Ele escravizou a minha gente e nos obrigou ao silêncio, mas seus planos... O rei dos Efrets da areia estremece-me e inclino para a frente. Efrets sempre me passaram a impressão de possuírem uma travessura maliciosa, mas Rowan não poderia parecer mais sério. Mundo humano. Penso em Lai, na águia de sangue, e minha curiosidade assume o comando. Quais são os planos dele? Ele já está matando à vontade? Ele já está matando à vontade? Meus votos me impedem de compartilhar os planos dele, mas isso é conveniente contigo. Isso é conveniente, digo. Então por que mencioná-los? Porque o meu povo lê os ventos no deserto.
do deserto, como os adivinhos leem os seus sonhos. Eles veem um grande comandante que... Eles veem alguma coisa sobre o lugar de espera? Pergunto. E Rowan parece surpresa. Suponho que reis raramente são interrompidos. Há podridão na floresta, e preciso saber por quê. As suas profecias do vento mencionam isso? Não, Banu Almouth. Mas, se você não tem nada para me contar sobre os planos do Portador da Noite ou o lugar de espera, digo. Então não tenho interesse no que você viu. Eu me levanto e o Alfred, sobressaltado, se levanta também. Por favor, Banu Almouth. Você é destinado a mais... Você é destinado a mais do que isso. Não me faça cantar, Rowan. Pense em uma canção que alguém cantarolou para mim muito tempo atrás. Alfred da Areia. Uma canção é mais do que ele pode suportar. Minha voz é horrível, parece um gato sendo estrangulado. Você vai desejar? Lady Cássia Abate. Era uma velha enrugada. Canto. Mas dizem que sua filha era uma belíssima A cançãozinha suja de marinheiro é a primeira letra que me ocorre. E antes que eu termine o verso, Rowan nuiva e desaparece, deixando apenas uma nuvem de poeira atrás de si. Quando a caverna está em silêncio novamente, volto a atenção para o jantar. O Alfred provavelmente foi uma armadilha enviada pelo Portador da Noite, para me distrair da minha missão. Não é possível confiar nessas criaturas. Foram Alfreds, afinal, que tentaram matar a minha águia durante as eliminatórias. Foram Alfreds que queimaram a cabana de Shaiva. Ainda assim me sinto inquieto. E se Rowan não foi uma armadilha, será que eu não deveria tê-lo ouvido? Por um longo tempo não consigo dormir, sento junto ao fogo, gravando formas do bracelete de Laia. Quando deito a cabeça, a mágica de Malta finalmente se mexe e leva embora a inquietação. Quando desperto, o Alfred e seu aviso estão esquecidos. Chego a Aish na noite seguinte, bem depois do pôr do sol. Faz anos que não venho aqui. Não faz muito a cidade não passava de um entreposto comercial sazonal construído em torno de um oásis. Mas desde que eu estive aqui como um 5 de Blackcliff, Ashmead se desenvolveu em um assentamento permanente. Assim como a maioria das cidades tribais, sua população é oscilante, mas o ataque da comandante Assad inchou a cidade com refugiados. Os prédios caídos, construídos com 3 ou 4 andares, são ornados com arcos. Os muitos portões estão completamente abertos, cada um mais tumultuado que o anterior, com algumas pessoas buscando abrigos e outras fugindo. Ao norte dos muros, o acampamento Nazur está um caos. Um fluxo constante de feridos chega, na maior parte mulheres e crianças, todas falando sobre a queda da cidade de Sad. Os marciais não tomam escravos nem prisioneiros, uma mulher de cabelos grisalhos conta para Kehane Nazur. Eles simplesmente matam. Logo, me pergunto se Laia conseguiu chegar aqui. Ela havia partido para Aish. Você está aqui por Albaret, apanhador de almas, não por Laia. A tribo Nazur não é a única que se refugia ao norte dos portões da cidade. Reconheço as carruagens verdes e douradas da tribo Nur e as verdes e prateadas da tribo Saif. Enquanto corro os olhos pelo vasto acampamento em busca da carruagem da Fakra, uma figura familiar de cabelos escuros passa, apressada. Ela segura 2 crianças feridas e ao vê-la quase a chamo. Eu deveria reconhecê-la por minhas próprias memórias, mas em vez disso, são as memórias que Caim me deu de Laia, Ellen e Caris, que me dizem quem ela é. Mamihila, minha mãe adotiva. Ela deixa as crianças com uma curandeira tribal e corre de volta pelo caminho de onde veio. Então, subitamente, para onde está e vasculha a escuridão. Elias? Banu Almouth, agora, Mamihila. Saio para a escuridão. Ela endireita o corpo e faz uma mesura com a cabeça. É claro. Sua voz é baixa, mas não consegue esconder a amargura. Por que você está aqui, Banu Almouth? Eu preciso falar com Albaret Haranazur. Mami considera a questão por um momento, então anui. Se você for visto por aqui, ela suspira. Eles vão achar que você está aqui para ajudar. Venha. Ela evita o centro caótico do acampamento e se dirige para o círculo externo de carruagens. Os guerreiros da tribo Nazur montam guarda nos espaços vazios, dardejando a escuridão com um olhar, talvez esperando pelo brilho de uma lâmina marcial, ou pior, pelas chamas que se movem rapidamente anunciando a aproximação dos Djinns.
Ali, Mame anue para além dos guardas, para uma carruagem aninhadas nas sombras do muro de Aish. Obrigado. Eu a deixo e passo furtivamente pelos guardas da tribo Nazur na direção da carruagem de Albaret. Lamparinas multicoloridas bruxuleiam luminosamente no interior, e quando bato na porta ela abre, quase imediatamente. Banual Mouth! Albaret segura uma mortalha nas mãos, sobre a qual costurou os padrões geométricos de sua tribo tradicionais para enterros. Ela faz uma reverência confusa com minha chegada súbita e se afasta para entrar. Perdoe-me, eu não sabia. Sente-se, Fakra. Pega o sal da tigela ao lado da porta e coloca nos lábios. Fique à vontade. Ela se senta na ponta de sua bancada, os dedos entrelaçados. Profundamente dentro da mortalha, o exato oposto de à vontade. Você gostaria de um pouco? Ela gesticula para o chá quente na mesa ao lado de sua bancada, pegando outro copo do guarda-louça acima, mas balança a cabeça. Albert, eu preciso saber se você, antes de você começar, Banual Mouth. Peço que nos perdoe. Tem havido tantos mortos. Mas não há facker suficiente. Você deve estar sobrecarregado, mas a guerra... Quantos mortos desde ontem? Nós enterramos 2 dúzias, ela sussurra. Só consegui fazer os ritos para metade deles. Quanto ao restante, suas almas já haviam partido. Eu... Eu não queria mandar tantos mortos para você. A implicação de suas palavras gela meu sangue. O lugar de espera não tem recebido muitos fantasmas, Fakra, digo. Ao contrário. Passei adiante apenas 1 dúzia deles na semana passada. Achei que você e os outros Fakirs haviam passado adiante os mortos no ataque de Caris Vetúria. Mas você só realizou os ritos para metade deles e os outros Fakirs estavam igualmente atarefados demais. Deveria haver centenas de fantasmas chegando ao lugar de espera. A Fakra quase deixa cair a mortalha. Seu medo é palpável. O muro está intacto. Os fantasmas não estão escapando para o mundo humano. Se o que você diz é verdade, eles não estão nem chegando, e os que entram não querem seguir adiante. Não por causa do sofrimento que passaram em vida, mas porque temem o que há do outro lado. Percebo um breve brilho de terror nos olhos de Albaret, mas não tenho tempo para isso. Eles falam de um lugar, eles falam de um grande redemoinho, digo, de uma fome insaciável que deseja devorá-los. O que os mistérios dizem sobre esse redemoinho? Dessa fome. A pele escura de Albert empalidece, evidenciando suas sardas. Eles falam de um grande redemoinho, digo, de uma fome insaciável que deseja devorá-los. O que os mistérios dizem desse redemoinho? Dessa fome? A pele escura de Albert empalidece, evidenciando suas sardas. Eu não ouvi falar de nenhum redemoinho nos mistérios. Nem tem o Sumandar. Tem o Sumandar Duca. O mar de sofrimento. O que é isso? Eu... Em Blackcliff, centuriões nos davam um tapa quando estávamos com medo demais para levar adiante uma ordem. Agora entendo por quê. Fale, Fakira. E embora o mar de sofrimento se agite eternamente inquieto, Mouth preside verdadeiramente uma defesa contra sua fome. A voz de Laia sussurra em minha mente. Eu vi algo, apanhador de almas, um oceano cheio de céus, não sei. O que mais você sabe sobre esse mar? Ele é o repositório do sofrimento humano, diz Albert. Toda a tristeza e dor que você tira dos espíritos e dá para Mouth vão para o mar, da mesma forma que você é um guardião entre os fantasmas e o mundo dos vivos. Mouth é o sentinela entre o mar do sofrimento e o nosso mundo. Albert larga o chá e fica mais agitado a cada palavra. Mas os mistérios são vastos, Banual Mouth. Não temos mágica para nos ajudar a compreendê-los, apenas palavras passadas através dos séculos. Não sabemos nem de onde vem. A resposta que você busca pode estar em uma parte dos mistérios chamada de sinais. Mas não conheço nada sobre eles. Meu avô morreu antes que eu pudesse me ensinar qualquer coisa sobre isso. Ele tem uma dúzia de outros Fakirs.
obra do Portador da Noite. Existe algum Fakir que conheça inteiramente os sinais, Albaret? O Fakir Hanzia, ela diz. Não sei se ele escapou de Sad. Tem de haver alguma maneira. Alguém bate apressadamente na porta da carruagem e eu me interrompo. Fakira! Reconheço a voz de Mami do lado de fora. Banu al-Mouth, venham rápido. Abra a porta. Volte mais tarde, digo rispidamente, mas ela bloqueia a porta antes que eu possa fechá-la. Fogo no horizonte, ela diz. Precisamos fugir ou nos abrigar em Aish. Albert abraça a mortalha. Fogo? Jeans, Fakira. Mami pega o seu braço e a puxa para fora da carruagem. Os jeans estão vindo. 22. A águia de sangue. Graças aos céus pelo aviso de Ira, pois, quando o primeiro carcão coberto de peles parte rugindo para cima de mim, minhas adagas estão desembainhadas, afundando em seu ventre antes que eu consiga ver claramente seu rosto. O segundo atravessa minha cimitarra, e se isso é tudo o que eles têm, lutarei contra todos os carcãos nessa cidade, até o bordel de Madame Hira transbordar com suas vísceras. Chuta a tigela com o sangue de Hira, malditos por acharem que poderiam usá-la dessa maneira. Céus, ao saber por quanto tempo ela sofreu antes de me avisar. Para trás, seus imundos! Ferris urra do lado de fora. Os bárbaros o encontram. Os bárbaros o encontraram e a Septimus. À medida que os carcãos surgem dos quartos e corredores, eu recuo em direção à escada. Estes não são os seus melhores guerreiros, apenas a linha de frente enviada para tentar nos matar, nos dominar, simplesmente por estarem em maior número. Ich dacht mort vid hinkant vi. Ich dacht mort vid hinkant vi. Acima, o entoar se acelera e a voz de Grimmer se eleva sobre os demais. A porta de trás se estilhaça, escancarada, e o corpo de um bárbaro passa voando por ela. A compleição gigante de Ferris preenche o vão da porta e ele adentra o corredor, como uma fera, tirando carcãos do caminho até parar ao meu lado. Que infernos está acontecendo aqui, Águia? Grimmer está preparando um rito, digo, acima da gritaria. Sua convidada de honra. Onde está Septimus? Um carcão corpulento avança em minha direção. Como ousa empunhar aço, prostituta marcial? Ele grita, brandindo alto a cimitarra. Alto demais. Eu o trespasso e então lhe arranco a cabeça. Nas ruas, derrubando um a um, Ferris chuta a cabeça do carcão para o lado, suas cimitarras voando contra os inimigos que ainda surgem aos montes. No corredor, e descendo a escada. Eles nos cercam. Nós precisamos subir lá, digo. Ele só está ganhando tempo até terminar sua maldita canção. Abrimos caminho à força de volta na direção da escada, mas os bárbaros continuam vindo, deslizando no chão banhado de sangue. A morte dos companheiros apenas alimentando sua fúria. Porta da frente, Ferris! Grito. Abra um maldito caminho! Ele parte com tudo para cima dos carcãos e sigo em sua esteira, esfaqueando e golpeando até sermos cuspidos para a rua tomada de corpos. Graças ao trabalho de Septimus, acima, através da janela aberta, o entoar de Grimmer atinge um tom febril. Ich darf mort vid hinikant fi. Me diga que você tem um gancho de escalada. Ferris balança a cabeça ofegante. Ora os céus que suas roupas estejam molhadas por causa de todos os carcãos que ele matou. E não porque está prestes a morrer diante de mim. Vamos ter que saltar. Ferris anui para um prédio de pedra branca com um terraço a 4 metros do telhado do bordel. Vá, águia! Septimus grita de um canto estratégico em algum lugar acima de nós. Uma flecha passa zunindo, acertando com um ruído surdo o peito de um carcão que se aproximava de mim sorrateiramente. Vou dar cobertura para vocês. Saio correndo do bordel e viro em um beco. Enquanto corro, tenho a impressão de que somos observados, mulheres e crianças na maior parte, pois os homens já se foram há meses. Os únicos garotos que sobraram são os que vão crescer para serem sacrificados pelos carcãos, a não ser que eu os detenha. Gritos ecoam atrás de nós, seguidos por um bando de carcãos.
3 deles caem sobre Ferris e um salta sobre mim, me derrubando. Minha cimitarra rola no chão e o carcão prende meu corpo, seu peso e fedor roubando minhas respirações. Suas mãos carnudas se fecham em torno da minha garganta. Eu me debato e o arranho, mas ele apenas ri com a saliva, escorrendo pela barba clara. Subitamente suas mãos relaxam e o sangue jorra de sua boca. Ele cai para o lado e uma mulher marcial de pele escura e cabelos crespos dá um passo à frente e arranca sua faca de cozinha da garganta do carcão. Águia de sangue! Ela me oferece a mão. Eu sou Nira. Como posso ajudá-la? Leve-nos para aquele terraço, eu aponto, e Nira parte correndo. Ferris e eu pegamos os escudos dos carcãos abatidos e em meio minuto chegamos ao terraço de frente para o bordel. A distância entre os prédios parece maior agora, e olhar para baixo me deixa tonta. Nem pense nisso. Tomo distância, corro e salto, pousando tão pesadamente sobre o telhado do bordel que, para meu horror, acabo escorregando. Mas então Ferris está ali e me puxa como um grunhido. Mais carcão se aproximando e caminhamos agachados pelo telhado até estarmos acima de uma janela aberta que estremece com a força do entoar de Grimmer. Pronto? Pronto? Pergunta Ferris. Ele se balança do telhado através da janela aberta, derrubando um par de guardas. Eu sigo e de repente estou em um quarto espaçoso sem nenhuma mobília, com uma porta em uma extremidade. Grimmer está de pé sobre um braseiro grande que emite nuvens de fumaça branca e sufocante. Ele está nu da cintura para cima e pintado de anil, os olhos rolando para trás. Inúmeros guardas de Grimmer, todos armados com bestas, estão posicionados à frente dele, virados para a janela. As setas acertam o meu escudo e o de Ferris simultaneamente. Malditos infernos! Ferris cambaleia para trás, e com o impacto seu escudo racha. O meu se quebra ao meio e ele me puxa para trás, cobrindo-me até os carcãos ficarem sem munição. As bestas baixam e os guardas não têm tempo de interrogá-las antes de estarmos sobre eles. Enquanto abato seguidamente vários carcãos, o som de botas é ouvido do lado de fora dos aposentos de Hira. A porta, Ferris! Ele chega lá no momento em que ela é arrombada e cai por baixo de uma onda maciça de novos guerreiros. Eu estava errado sobre você, águia de sangue. Grimmer não parece nem um pouco assustado com o fato de que os homens que o protegiam estão todos mortos. Em vez disso, abre um largo sorriso com o sangue nos dentes. Achei que você não passava de uma mulher, mas você... Ele mal se esquiva da faca que jogo contra sua garganta. Balança a cabeça. Homens e seu blá 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 dos infernos. Eles acham que palavras importam em uma luta, quando na realidade são apenas uma distração. Então lute, garota. Lute! Ele ruge e me chama em sua direção. O calor do seu sangue recém-derramado será como mel em meus lábios. Pena que não posso lançar um desafio de sangue, Carcão. De acordo com o que Dex me contou, eles não são complexos. Você só precisa derramar o seu próprio sangue, jogar todas as lâminas em um canto e lutar sem armas até a morte. O corpo do perdedor é profanado, e seu nome, feitos e história apagados. Seria um fim justo para Grimmer. Mas nesse momento preciso apenas matar o maldito, e rápido. Ferris está de pé, bloqueando a investida violenta de Carcãos na porta, e eu corto através dos 3 que estão entre mim e Grimmer. Enquanto eles desabam, eu me lanço contra o feiticeiro, derrubando-o de joelhos, mas ele desvia a lâmina que tento enfiar em seu coração e entrelaça um braço à minha volta, puxando-me para um abraço sufocante. Não consigo respirar, apenas arranhá-lo enquanto ele puxa minha armadura para trás e morde meu pescoço como um lobo raivoso. Puxo uma adaga do cinto e esfaqueio sua coxa. O braço de Grimmer se solta e dou um soco nele. O primeiro golpe quebrando o nariz, o segundo esguichando sangue e alguns dentes. Ele balança para trás, mas se levanta imediatamente com um rolamento e saco minha cimitarra. O sangue escorre por meu pescoço, fazendo minha fúria arder ainda mais. Grimmer é rápido demais para se deixar expor a um golpe mortal, mas abre sua pele macia com meia dúzia de cortes profundos o suficiente para deixá-los mais lento. Águia! Ferris está sobre um joelho, ainda lutando, mas enfraquecendo rapidamente. É agora ou nunca, Águia. Você não pode me matar. Grimmer avança com o escudo. O seu sangue é um instrumento através do qual, de novo com essa falação, giro em meio passo para trás.
Giro um meio passo para trás e finto com a adaga na mão direita. Ele fica no alcance da minha cimitarra e eu a ergo, com a intenção de arrancar a sua cabeça, mas um de seus lacaios se atira contra mim. Eu enfio a adaga na barriga do canalha e golpeio para cima com a cimitarra, decepando o braço de Grimmer. Ele grita, um som breve e agudo. Então seus homens abandonam a luta com Ferris, cercam Grimmer e o arrastam para longe de nós, escada abaixo. Vamos! Ferris agarra minha mão e a puxa. Eles são muitos, Águia. Espere! Pego do chão o braço decepado e o levo comigo. Em seguida saio pela janela, desço pelo terraço e corro rua afora, que está tranquila nesse momento. Os carcaus que haviam nos emboscado estão mortos ou fugiram. Septimus! Eu o chamo, mas não vem nenhuma resposta do Máscara. Escondido no quarto andar de um prédio, de frente para o bordel. Ele está morto, Águia. Uma flecha carcal o derrubou. Nira surge do vão de uma porta que deve ser sua casa, gesticulando para entrarmos enquanto o ruído surdo das botas ecoa perto dali. Quando estamos seguros, ela me estende um manto. Para o... e anui para o braço de Grimmer, que goteja sangue por todo o chão. Desculpe a bagunça. Rasgo algumas faixas do manto para Ferris cobrir seus ferimentos e enrolo o braço rapidamente. Precisamos chegar à Praça Tiles. Eu gostaria de pendurar o corpo de Grimmer na praça, mas seu braço terá de servir. Nira indica a porta dos fundos. Pelos telhados ou pelas casas. Pelos telhados ou pelas casas. Ela olha para Ferris, que está fantasmagoricamente pálido. Então para a mordida que verte sangue em meu pescoço. Casas, eu acho. Duas crianças me espiam por detrás de sua saia. Você já fez o suficiente, digo. Vá embora daqui. Leve os seus filhos. Se alguém contar para os carcaus que você me abrigou, nenhuma marcial diria uma palavra. A voz de Nira soa rouca de emoção. Tão poucos eruditos. Não há traidores aqui, Águia. Os olhos dela são ferozes. Nós a estávamos esperando. Quando amanhecer, digo a ela, haverá uma mensagem na Praça Tiles. Diga isso para o máximo de pessoas que puder. Corremos pelo pátio de sua casa, onde uma das vizinhas nos espera e nos faz passar rapidamente por uma porta. Lá, outra mulher, uma velha e sábia erudita, nos guia para a próxima casa. E assim atravessamos a cidade e em cada casa sussurramos a mensagem. E assim atravessamos a cidade. Em cada casa sussurramos a mensagem. A águia de sangue esteve aqui. Ela atingiu o coração dos carcaus. Quando ela voltar, será chegada a hora de lutar. Ver o fervor nos olhos do meu povo me faz desejar liderar o ataque agora mesmo, mas precisamos de tempo para reunir nossa provisão de armas e contrabandeá-la para dentro da cidade para que a mensagem se espalhe de maneira que, quando atacarmos as mulheres, estejam preparadas. De maneira que, quando Mas precisamos de tempo para reunir nossa provisão de armas e contrabandeá-la para dentro da cidade para que a mensagem se espalhe de maneira que, quando atacarmos, as mulheres estejam preparadas para lutar. O quinto sino já bateu faz tempo, quando Ferris e eu emergimos da loja de um relojoeiro na Praça Tiles. Sua visão, as piras e o que ainda queima sobre elas deveria me enfurecer, mas me sinto doente e insensível, sangrando de uma dezena de ferimentos e enjoada com o mau cheiro. Malditos infernos, garota. Gwen surge das sombras. Você está atrasada. A armadura dele está manchada de sangue, mas ele não parece ter ferimento algum. Musa se materializa atrás dele, mancando. Você é bom de luta. Gwen anui para o erudito de maneira aprovadora. Teve mais sorte que Ilian, de qualquer forma. Ele está morto. O velho olha para mim. Não vejo o corpo, águia. Grimmer escapou. Dizer essas palavras me dá vontade de gritar. Ele sabia que estávamos vindo e encheu o bordel com seus guerreiros. Vamos ter que nos virar assim mesmo. A praça está limpa? Pegamos a maior parte dos guardas, disse Musa. Mas estão vindo outros. Você tem alguns minutos. Ótimo, digo. Quanto a vocês dois, caiam fora daqui, caso eu não consiga. Venha conosco, águia. Insiste Musa. Os carcãos receberam a mensagem. A mensagem não é para eles. Vão.
Quando Marcos era imperador, costumávamos pendurar corpos no muro caído na extremidade sul da praça. Sigo na direção desse muro, acompanhada de Ferris, então passo o braço pútrido de Grimmer para meu amigo. Ele abre um largo sorriso e o empala bem alto com a lança de um dos guardas abatidos. Pega o manto encharcado de sangue e, abaixo do braço, deixa uma mensagem, leal até o fim. É um chamado de guerra e um lembrete de que não esqueci meu povo, de que vamos lutar. We've come down! O grito irrompe de alguns metros de onde estamos. A patrulha Carcal. Ferris me afasta do muro e eu faço uma careta, colocando a mão do pescoço onde a mordida ainda sangra. Flechas voam perto da minha cabeça. Vamos, ele diz. Há um portão do outro lado da praça que leva direto para os túneis. Podemos chegar lá, se formos rápidos. Serpenteamos rapidamente através das piras, mas é bárbaros demais e muito pouca cobertura. Águia! Ferris grita um aviso quando uma flecha corta o ar. Sinto um espasmo nas costas quando ela atravessa minha roupa e penetra meu ombro. Em segundos, minha camisa está encharcada de sangue. Outra flecha me trespassa a coxa. Ferris. Caio de joelhos e, embora ele tenha flechas no braço e no ombro, ele levanta do chão e cambaleamos. Um passo torturante após o outro. 2 vezes mais seu corpo estremece quando é atingido, mas ele não para, arrastando-me consigo pelas piras através de um trecho calçado de paralelepípedos e de uma rua estreita repleta de ossos, vidro e lixo. Ali, vejo um disco de cobre embutido. Vejo um disco de cobre embutido nas pedras logo à frente. O portão. Então desabo, tateando. Minha cabeça gira. Só vou sobreviver a isso se conseguir fugir. Chegar a algum lugar onde possa me curar. Não consigo abrir. Ferris agarra o portão e o abre à força. Os vidros dos carcãos se aproximam. Meu amigo olha na direção da praça e então para mim. Se descermos por esse caminho juntos, eles nos guiarão quase imediatamente e nos pegarão. Águia, diz Ferris. Escute, não diga nada, eu interrompo. Infernos, não diga nada, Ferris Candelan. Não podemos sobreviver os dois, ele diz, com a pele mais branca que um osso, o corpo trêmulo pela perda de sangue. Eles estarão aqui, em segundos. Se eu ficar, posso ganhar tempo para você fugir. Eu também estou ferida. Talvez não consiga. Minha cabeça está confusa e os gritos soam mais altos agora. Altos demais. Você vai conseguir. Vá. Capitão Ferris Candelan. Entre nesse túnel agora. É uma ordem. Eu não tenho mais forças, ele diz. Mas ainda me resta uma boa batalha. Me deixe lutar. O Império precisa da sua águia. Ele não precisa de mim. Seus olhos claros me atravessam e não consigo falar. Não, não. Eu conheço Ferris desde que tínhamos 6 anos e passávamos fome no matadouro de Black Cliff. Era Ferris quem conseguia fazer Elias rir em seus piores dias. Foi ele que me ajudou a manter a sanidade quando Marcos ordenou que o caçássemos. Foi Ferris que me levou a Madame Hira pela primeira vez. E que protegeu minha irmã. Não, Ferris, por favor, não. Eu já lhe disse, é uma ordem. Não tenho tempo de terminar a frase. Ele pega as alças da minha armadura e me empurra contra o portão. Caio pesadamente de joelhos, cedendo. Ferris, seu idiota! Por um momento, sua silhueta é tudo o que consigo ver, iluminada pelo amanhecer. Foi uma honra servir ao seu lado, Helene Aquila, ele diz. Mande lembranças a Elias se ouvir. E céus, Acabe com a miséria do Harper. O pobre coitado merece aproveitar um pouco depois de tudo que você o fez passar. E rompem uma risada maluca, o rosto encharcado com sal ou sangue, não sei dizer ao certo. Os carcãos latem como cães, e Ferris ergue sua cimitarra e empurra com a bota o portão fechado. As lâminas se encontram e eu ouço rugir seu último grito de batalha. Leal até o fim! Cambaleio na direção de uma tocha que bruxuleia logo à frente. De onde ela veio? Infernos, quem se importa? Vá até ela. Bem quando a alcanço, os ruídos de luta acima cessam. Ouço por longos minutos, esperando que o portão se mova e meu amigo apareça, mas ele não aparece. Ele está morto. Malditos infernos, Ferris está morto. Morto por minha causa, como meus pais e minha irmã e a cozinheira e Demetrius e Lander, e Tristas e Ennis, e não mereço viver quando todos eles morreram. Talvez a morte me encontre também.
nessas veias escuras de uma cidade que eu deveria ter salvado. Mas não, eu não posso morrer. Há muitos em jogo, e já se perdeu demais. Os Carcãos vão encontrar seus compatriotas mortos. Seus compatriotas mortos. Vão encontrar Ferris e vão vir atrás de mim. O Império precisa de sua águia. A última coisa que quero fazer é me mover, mas com muito esforço me apoio nas mãos e nos joelhos, sustendo seu maldito corpo e engatinhando, orando aos céus que meu amigo não tenha acabado de dar a vida por nada.